A vitória é nossa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus queridos e abençoados irmãos, lemos há poucos instantes esse texto de Isaías capítulo 29, versículo 24. E você olha assim: pastor, você não teria outro texto? O que é que eu vou aprender hoje sobre esse assunto, sobre este versículo? O que é que ele vai nos ensinar? E aí eu peço novamente que abramos o texto para lermos outra vez Isaías 29, 24. O que é que o texto está nos dizendo? Mais uma vez, você pode ler comigo? Acompanhe. E os errados de espírito virão a ter entendimento. Acredito que não tem nenhum irmão aqui errado de espírito, né? Graças a Deus, antes estávamos errados, estávamos crendo nos deuses do mundo. Tanta gente aí adorava a Maria, aos santos da Igreja Católica, depositava confiança em São Benedito, e santo para tudo, né? Até que um dia o Espírito Santo nos convenceu que somos pecadores e o único Salvador da humanidade é Jesus Cristo. Só esse é o nosso Salvador. Então os irmãos aqui não são errados de espírito, mas pode ser que entre nós, pode ser que estejamos murmurando sem saber que isso é um grave pecado, uma grave transgressão. E os irmãos vão aprender por quê. O texto diz: e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão o quê? Matemática, biologia, química, aprenderão doutrina. Então eu creio que essa parte B do texto tem tudo a ver conosco, com a nossa vida cristã. E os murmuradores aprenderão doutrina, isto é, quem estiver murmurando. E pode ser que você esteja murmurando e não sabe o que é murmurar, mas hoje nós vamos ensinar, vamos aprender aqui muitas coisas importantes para que possamos ser pessoas melhores para Deus. O objetivo do ensino, da doutrina, é nos ensinar. E quando a gente aprende o que Deus nos ensina, nós nos tornamos mais fiéis, mais próximos do Senhor. Procuramos não desagradar a Deus, e sim agradá-lo, procurar viver conforme as Escrituras nos ensinam, ou nos ensinam melhor. O que é murmurar? Antes de dar uma definição, o tema de hoje é murmuração, aprendendo a não murmurar. Você pode repetir, por favor? Diga: murmuração, aprendendo a não murmurar. Mas o que é murmurar? Conforme o dicionário ensina, diz: é soltar queixumes. O que mais? Lastimar-se, queixar-se em voz baixa. Mas não é só em voz baixa, tem pessoas que murmuram também em voz alta. É falar mal. E as pessoas às vezes falam mal baixo e falam mal alto, né? É apontar faltas, é tomar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. O que mais o dicionário nos ensina? O Aurélio diz, ou traz como conceito de murmúrio: emitir som leve, frouxo, dizer em voz baixa, segregar,
censurar ou repreender disfarçadamente e em voz baixa. Também é dizer mal, maldizer, conceber mau juízo, falar contra alguém ou algo, criticar, conversar difamando ou desacreditando. Será que eu e você já cometemos isso algum dia? Ou estamos cometendo? Analise. Conversar difamando. Não é conversar, mas é conversar difamando. Não é pecado conversar, mas difamar ou desacreditando. Que nada, rapaz, aquela irmã é assim, é assim, é assim, é assim. Está difamando. E às vezes são improcedentes aquela conversa que você está murmurando. Não é verdade? Produzir murmúrio ou sussurro, sussurrar, soltar queixume, lastimar-se em voz baixa, resmungar, resmonear. Não, tudo isso que até agora eu falei, não é obrigado você decorar isso, memorizar isso, mas pelo menos aprenda que murmurar não é algo bom, é algo ruim. Você ouviu alguma coisa boa até agora aqui? Criticar, será que é bom? Existe aquela crítica construtiva, eu sei disso. Mas existe a crítica destrutiva. E por incrível que pareça, a crítica que mais surge, até entre nós, é a crítica destrutiva. Isso é um grande mal. Criticar os outros é tão fácil, mas elogiar o trabalho do outro parece que é difícil. Raramente você ouve alguém dizer: está vendo, irmão, aquele trabalho daquele irmão? Como aquele irmão ensina bem, que maravilha! Como aquela irmã rege bem o conjunto, como aquele obreiro é dinâmico, como aquele missionário é denodado. Raramente a gente ouve isso, até mesmo entre pastores, raramente você escuta um elogiando o outro. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente aprenda a valorizar os nossos irmãos, porque o nosso inimigo, Satanás, ele quer isso, ele quer os crentes criticando, falando mal do outro, falando da vida alheia, falando de A e de B dos irmãos, criticando os obreiros, criticando a nossa denominação. É isso que Satanás quer, irmãos, mas isso não agrada a Deus. Mas hoje, nesta noite, Deus lhe trouxe aqui, você está aqui para aprender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável, para que você seja um crente abençoado, meu irmão. E quando alguém vier lhe trazer queixume e falar mal dos irmãos, você, olha, saia pela tangente, não queira conversa com gente murmuradora, porque vamos falar aqui que a murmuração, ela é, ou murmurador, a murmuração em si, ela é contagiante. Tanta gente com medo aí da pandemia do Covid. Por isso que os irmãos estão usando máscara, para não se contaminar. E murmuração contamina o espírito, contamina o espírito. O termo murmuração, só para um dado numérico aqui, o termo murmuração, a palavra murmuração, o vocábulo murmuração, sabe quantas vezes aparece na Bíblia? 41 vezes, sendo 29 no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento. Então parece não, é real. No Antigo Testamento as pessoas murmuraram mais do que no Novo, mas também o Antigo Testamento tem muito mais livros, né, do que o Novo. A parte da história do Antigo Testamento é muito maior. Primeiro tópico dessa mensagem, desse ensino de hoje, irmãos. Pastor, o senhor está falando muito sobre murmuração. Primeiro tópico: contra quem o povo murmura?
Você quer saber? Quantos querem saber aqui contra quem o povo murmura? Só uma mãozinha ali. Amém. Mas eu creio que os irmãos também querem aprender. Eu quero aprender. Já estou aprendendo. Não é, irmã Raimundo? Quer aprender? Por isso a senhora está aqui, né? Contra quem o povo murmura? Primeiro lugar, irmãos. Quiser anotar, anote. Vamos dar referências aqui. A mensagem de hoje é uma mensagem textual. Vamos consultar alguns textos de livros diferentes. Contra quem o povo murmura? Contra o líder. O que é o líder? O líder é aquele que tem incumbência de conduzir o povo para mais próximo de Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Ensinando os irmãos e aprendendo também, para que cheguemos mais próximos da vontade de Deus, não é isso? Por que estamos aqui hoje? Não é para aprender a palavra? Mas só por aprender? Dizer, eu aprendi a Bíblia, eu aprendi o texto. Não, é para nós ficarmos mais perto de Deus e mais longe do diabo, irmãos. Não é verdade? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais longe fica Satanás de nós. E quanto mais nos distanciamos do Senhor, mais próximo do adversário das nossas almas nós estamos. De que lado você quer estar? Eu quero estar do lado do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. O líder é aquele que tem incumbência de conduzir o povo e guiá-lo a um objetivo definido, que em nosso caso é levar o povo à presença de Deus, ou para alguma missão que Deus deu ao líder, e quer que o povo também alcance esse objetivo. Todavia, é possível que durante a caminhada nossa, no caso aqui, vou citar um texto do Antigo Testamento, o texto, a incumbência de Moisés era conduzir o povo pelo deserto, tirar o povo do Egito e levá-lo à terra de Canaã. Mas no percurso, na caminhada, surgiram dificuldades, obstáculos, óbices, situações difíceis na condução do povo. E aí o que aconteceu? Por falta de confiança em Deus, por falta de fé na providência de Deus, o povo começou a murmurar. Irmãos, Deus que livrou o povo do Egito, o povo de Israel que estava no Egito, será que Deus, que fez tantos milagres lá para tirar Israel da servidão, iria deixar o povo morrer de fome ou de sede? Não, irmãos. Que Deus é esse? Mas o povo, quando batia a sede e a fome, o povo começava a falar mal, murmurar. Isso é desacreditar. Quem murmura está desacreditando. Na nossa vida cristã, se a gente ficar olhando só para os obstáculos, para as dificuldades e começarmos a falar mal, mas como é que pode? Eu sou um crente, e por que está acontecendo isso? Por que estou passando essa prova, essa dificuldade tão grande? São as murmurações que às vezes a gente pensa que não está atingindo Deus no sentido espiritual, mas está. Então esteja em constante vigilância, estejamos vigilantes, porque o povo não vigiou, espiritualmente falando, entrou em desespero, e a solução que o povo encontrou foi murmurar. Vamos consultar o primeiro texto, está em Êxodo, abra sua Bíblia, capítulo 15, Êxodo 15, versículo 24. Estamos falando
Contra quem o povo murmura? Contra o líder. É isso que estamos vendo agora. Versículo 24. Êxodo 15, 24. O texto narra o seguinte: e o povo murmurou contra quem, irmãos? Contra quem? Moisés, dizendo, que foi que eles murmuraram? Dizendo o quê? Que havemos de beber. Não foi assim, que havemos de beber. Que havemos de beber, Moisés. Como se diz? E agora, Moisés? O que é que nós vamos beber nesse deserto? E agora? Porque você nos trouxe aqui, Moisés. Está aí o teu projeto, Moisés. Está aí. A sede bateu. E agora? Que havemos de beber? Cadê a água, Moisés? Cadê o poder de Deus, Moisés? Murmuraram. Mas a Bíblia diz contra o líder, isto é, contra Moisés. Então isso aqui, esse versículo nos mostra que o povo murmura contra o líder. Será que tem gente que murmura contra o pastor? Quando eu falo pastor, não me refiro só à minha pessoa, mas murmura. Os irmãos verão onde o povo murmura. Mas além do povo murmurar contra o líder, ou ter murmurado contra o líder Moisés, com esse exemplo aqui, o povo murmura também. Nosso co-pastor Francisco Vicente, contra o líder e seu auxiliar. Contra o líder e seu auxiliar. Quem era o líder de Israel nessa ocasião? Moisés. Quem era o auxiliar de Moisés? Arão. Nesse contexto aqui, Arão. Josué foi depois. E como eu já disse aos irmãos, a murmuração ela é contagiosa. Só basta um murmurar que parece que o negócio é como uma centelhazinha na floresta. Basta um capim seco pegar fogo, que o vento, né? É como a murmuração. Basta um começar e aí outra pessoa murmura, daqui a pouco outro transferiu aquela murmuração para outro, daqui a pouco pegou e daqui a pouco está todo mundo murmurando. Foi o que aconteceu no deserto. Por que estou trazendo esse tema, irmãos? É para que a gente aprenda a confiar na misericórdia do Senhor, irmãos. Tenhamos fé no Senhor. Quem murmura está desacreditando. Está deixando de ter fé na providência de Deus. E se não bastasse a falta de temor dos murmuradores, esses ainda conseguem arrolar seguidores. Por incrível que pareça, o murmurador tem seus admiradores, seus seguidores, infelizmente, que se juntam para criticar o seu auxiliar. Vamos ver dois textos bem rapidinho. Êxodo 16, versículo 2. Estamos falando agora sobre a murmuração no líder, murmuração ao líder e ao seu vice-líder, ou ao seu auxiliar. O texto diz, Êxodo 16, verso 2: e toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra quem, irmãos? Contra Moisés e contra Arão, que era irmão de Moisés, no deserto. Não foi só contra Moisés, naquele texto foi Êxodo 15, 24. Agora, contra Moisés e o líder. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Passando agora, vamos para o livro de Números. Passa Levítico, né? Aí Números, capítulo 14, ou 14, né? Tanto faz. Versículo 2 diz, novamente: e todos os filhos de Israel, todos, sem exceção, irmãos, e todos. Olha que a Bíblia não diz que quase todos, e a metade do povo, não. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão
E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. Quer dizer, o povo desejou a morte no deserto. Toda a congregação desejou a morte no deserto. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Falta de fé no Senhor. Não dê ouvido a quem não tem fé. Dê ouvido a quem impulsiona a sua fé. Que diz: irmão, você está passando na prova, mas Jesus vai te dar vitória. Glória a Deus. Dê ouvidos a essa gente, a esse povo assim, que estimula a sua fé. Está passando prova, mas Jesus vai te dar vitória. Seja fiel, permaneça fiel. E outro caso mais grave, já vimos a murmuração contra o líder e seu auxiliar, mas vem uma mais grave agora. Imaginou o que é? Murmuração contra Deus. E agora? Se por acaso alguém acha que murmurar é um bom negócio, ou como diz alguém, tira o cavalinho da chuva, irmão. Tiremos. Porque a murmuração, como aconteceu no deserto, ela é contra Deus. Quem foi que colocou Moisés para conduzir o povo? Foi vontade de Moisés? Moisés nem queria ir. Relutou: Senhor, mande mais alguém mais capaz. E o Senhor: é você mesmo. Então quem murmurar contra o líder que Deus colocou, está murmurando também contra Deus. E será que Deus ouve as murmurações? Será que Deus não está preocupado com outras coisas mais importantes? Será que Deus vai atentar para isso? Esse povo fala mal mesmo, eu não vou prestar atenção, vou dar uma de surdo. Será que Deus faz assim? Não, irmão, Deus ouve as nossas murmurações. O mesmo Deus que ouve as nossas orações é o mesmo Deus que ouve as nossas murmurações. Amém? Glória a Deus. Êxodo 16, versículo 4. Vamos ler o que é que diz? Êxodo 16, versículo 4. Aliás, versículo 7. E o 8 também. Por murmurar, falta água. O que é que nós vamos comer? O capítulo 16, Deus vai mandar o maná. Já lemos que Israel murmurou, a congregação murmurou. Agora versículos 7 e 8 é uma prova que Deus escuta as murmurações. O versículo 7 diz o seguinte: e amanhã vereis o que, irmãos? A glória do Senhor. Porquanto, o que foi que Deus ouviu? Ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra quem, irmãos? O Senhor. Mas ele disse: quem somos nós? Quem é eu e Arão para vocês estarem falando mal da gente? Nós não somos nada, rapaz. Vocês estão murmurando é contra Deus, não é contra mim não, é contra Deus. Então aqui era o cuidado de Moisés, mostrando ao povo. Olha, irmãos, a Bíblia é como uma grande farmácia. Tem remédio para tudo, para murmuração também. Nós nos deparamos com esses exemplos aqui,
estamos trazendo para os irmãos esses exemplos para a gente aprender, não entrar por esse caminho da murmuração. Graças a Deus que nós estamos aprendendo com os erros dos outros, do passado, de Israel, para que a gente não entre por esse caminho da murmuração. Mas eu tenho outro texto. Aliás, já li, né? Os dois, né? Êxodo 16, 7 e 16, 8. E aí eu trago uma reflexão para mim e para você. Uma reflexão, algo prático. Escute, analise e põe em prática o que eu escrevi aqui. O líder pode até não ouvir as murmurações do povo. Eu não escuto os irmãos, eu não sei quem está murmurando contra, no caso, a minha pessoa, contra o líder, ou contra o nosso co-pastor, ou contra outro irmão aqui. Eu não escuto, os irmãos também não escutam. Estão em suas casas, cada um. Todavia o Senhor Deus está atento a tudo, inclusive para ouvir murmurações que são feitas dentro da congregação. Se murmuram também dentro da congregação. Ouçam o que Deus disse em Números capítulo 14, versículo 27. Vamos ler mais um texto. Números capítulo 14, versículo 27. Números 14, versículo 27. A epígrafe desse texto diz assim: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Todos os murmuradores pereceram no caminho. Que tragédia, né? Coisa trágica. Todos os murmuradores. Mas o versículo 27 assim nos diz: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Irmãos, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus nosso do Novo Testamento. O nosso Deus é o mesmo. Ninguém disse um amém? Mas é amém mesmo. Então, o Deus que escutou as murmurações de Israel é o mesmo que escuta as nossas murmurações também. Ou não? Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Tenho ouvido. É a palavra de Deus, irmãos, que está dizendo. É Deus que está falando aqui. Eu tenho outro tópico para trazer para os irmãos e prometo. Talvez vamos até 5 minutinhos além do tempo. Eu peço aos irmãos aí que me suportem em nome do Senhor. Já vimos contra quem o povo murmura: contra o líder seu auxiliar, contra Deus. Segundo tópico: onde o povo murmura? Primeiro lugar, em sua residência. Em suas residências. E sabia que a residência no nosso lar é o pior local para se murmurar? Pior local, porque na residência tem criança, e criança aprende tudo. Tudo que você ensinar a criança, ela aprende. Se ensinar coisas boas, vai aprender a fazer coisas boas. Se fizer coisas ruins, ela vai aprender a fazer coisas ruins, porque vê o pai e a mãe fazendo, aí vai também imitar. Porque o filho sempre imita as atitudes do pai e da mãe. Então não murmure para seu filho não se tornar um murmurador. Certa mãe, esta história é conhecida até de todos os irmãos. Conta-se que uma mãe só de vez em quando
falava mal do seu pastor. É, aquele pastor tem duas caras. É, aquele pastor não presta. Tem duas caras. Aí a criança ouviu. E um dia o pastor foi lá na casa da irmã fazer uma visita. E quando entrou, aquela irmã recebeu bem aquele pastor, né? Fica aí, pastor, que eu vou aqui. Não sei se ela foi fazer um cafezinho para ele. E o menino ficou lá na sala, olhando para o pastor de cima a baixo. De cima, olhava para os pés, olhava para a barriga dele, olhava para a cabeça dele. Todo o tempo aquele menino fixando, olhando para o pastor. E o pastor, já um pouco encabulado: por que você está olhando tanto para mim? Ele disse: é porque mamãe disse que o senhor tem duas caras. Eu estou só vendo uma, estou procurando a outra cara. Por quê? Aprendeu uma mãe ensinando esse mau exemplo. Então, você prejudica aqueles que estão perto de você, ou perto de nós, os nossos filhos, o nosso cônjuge, ou outra pessoa da família. Da mesma forma, o primeiro lugar para pararmos de murmurar é dentro de nossos lares. Se o pior lugar para murmurar é no lar, a melhor forma de pararmos de murmurar é começando dentro de casa. Não murmurar dentro de casa. Tem uma frase que eu vi na casa de um irmão que dizia assim: nessa casa não falamos mal dos irmãos, oramos por eles. Você concorda com essa frase? É bonita essa frase? Dá para você colocar em prática? Dá para eu, você, todos nós colocarmos em prática? Nessa casa não falamos mal dos irmãos, oramos por eles. Vamos consultar um texto onde Davi mostra que o povo murmurava nas residências. Está no Salmo 106. Vamos rapidamente, apressadamente. Salmo 106, irmãos, versículo 25. O texto diz assim, aqui Davi fazendo um relato das coisas que Deus fez, das fraquezas do povo. Aí ele diz no versículo 25: antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. O povo naquela época não tinha casa no deserto, porque eles acampavam, daqui a pouco rumavam de novo, prosseguindo o caminho. Eles habitavam em tendas. Então as tendas eram as casas. Onde é que eles murmuravam? Nas tendas, isto é, dentro das casas. Murmuraram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra o líder. Onde mais? Teríamos outro texto aqui, mas devido ao tempo. Onde o povo murmura também? O povo murmura no meio da multidão. No meio da multidão, tem muita gente aí. Vamos? Qual é o assunto aí? O assunto lá é: eu também quero ouvir, eu quero participar. E pega murmuração. E murmuram. Então murmuram no meio da massa do povo. Muitos aproveitam, no caso aí, essa multidão para também fazer parte do grupo de murmurador. Esse tipo de murmuração, além de ser muito prejudicial, contamina muitos que estão por perto. Por quê? Porque o volume dos murmuradores é bem maior. Além do mais, quem não tem uma opinião formada sobre o assunto em discussão acaba sendo contaminado pelos demais. Estou lendo aqui o que eu escrevi aqui para os irmãos. Então, se aproveitam do meio da massa, né? Muita gente murmurando. Temos um texto aqui do Novo Testamento que está em João. Vamos para o Novo Testamento agora. João capítulo 7, versículo 12, aliás. Jesus estava ensinando no templo, lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e houve uma dissensão entre os judeus. Uns diziam que Jesus era bom, outros diziam que ele era um enrolão, né? Gente murmurando. Versículo 2 diz assim: e havia grande murmuração entre a multidão. Então, começa com um começa a murmurar, daqui a pouco 2, 3, 4, 100, 200, 1000. Gente murmurando, está aqui, ó. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, Jesus é bom. E outros diziam: não, ele é enganador. Não, engana o povo. Ele é um falastrão, ele é um dissimulado, ele é um enganador. Está vendo?
Gente murmuradora. Dizer que Jesus é bom é uma bênção, não é murmuração. É uma bênção, é verdade, dizer a verdade. Jesus é maravilhoso, Jesus é meu Salvador, Jesus é glorioso, Jesus é santo, Jesus é meu Salvador, é meu Rei, é o Rei da glória. Isso não é murmurar. Agora, falar mal contra ele, isso é murmuração. Lembre-se que murmuração também é difamar. É difamar. E por último, o estudo não termina aqui, prossegue, se Deus quiser, na próxima semana, espero, se a igreja não for arrebatada. O povo murmura também na congregação. E o que é que eu aprendo na Bíblia, que você aprendeu, que os irmãos sabem, é que a igreja, a congregação é lugar de adoração. É lugar para a gente louvar a Deus. É lugar para a gente se encontrar com os irmãos, rever nossos irmãos, ter comunhão com os irmãos. É lugar de adoração, lugar de aprendizagem, de aprender a palavra do Senhor, cultuar a Deus, adorar o Senhor. Mas, infelizmente, acontece, claro, alguns líderes fraquejam na obra, causam escândalo, e por causa do escândalo dele dá assim, motivo para os irmãos saírem falando. O pastor vai para uma cidade, assumiu um campo, lá pecou, pecado grave lá, deu motivo para o povo murmurar. Mas a gente também pode orar pela pessoa, não é verdade? Não é verdade? Por isso que o escândalo, irmão, um escândalo. O que é que o povo agora está andando falando aí da questão do caso Flor de Lis, né? É só o que o povo fala na internet agora. Há um caso na Bíblia que, por falta de vigilância de um líder, um grande líder, o povo murmurou e levou toda a congregação a murmurar. Por isso a grande responsabilidade de um líder, de um pastor, de um obreiro, é não causar escândalo, para não dar vazão ou razão para o povo murmurar. Josué, os irmãos estão lembrados daquele caso dos gibeonitas? Depois você lê Josué capítulo 9. Josué não consultou Deus, Josué não orou, era um de Deus, mas nesse momento ele acreditou nas provas que estavam diante dele, mas ele não averigou os fatos, nem orou. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Não acredite só. Não, eu tenho uma prova, olha aqui, averigue a situação. Os gibeonitas se fingiram de gente pobre, vestiram roupa suja, trapo de roupa, sandálias gastas, pão bolorento. Nós somos, resumindo aqui, nós somos um povo distante. Olha aqui, caminhamos tão longe, porque os gibeonitas, quando viram que Israel estava conquistando muitos exércitos, eles disseram: olha, vamos ter que inventar aqui uma mentira, vamos dizer para Josué, convencer Josué que nós somos um povo que viemos distante para fazer paz com eles e tal. E Josué acreditou. E depois isso trouxe algo assim, trouxe grandes consequências, porque Josué está lá, realmente as roupas deles estão rasgadas, o pão bolorento, as provas estavam ali diante deles, mas ele acreditou, não averigou, nem orou ao Senhor. Será que isso aí é verdade mesmo? Às vezes as pessoas inventam tantas coisas para você acreditar que tudo aquilo dali foi forjado, tudo mentira. E aconteceu isso. Josué acreditou. Qual foi a consequência? O povo murmurou contra os líderes. Então a responsabilidade de um pastor é grande, de um obreiro é grande. A gente sabe, não é fácil estar na posição de obreiro, de pastor. Quando eu falo obreiro, não só do pastor, o presbítero, os obreiros aqui, os presbíteros e diáconos auxiliares, as irmãs, os irmãos, o líder de departamento. Josué 9,18 é o último texto que eu vou ler aqui com os irmãos.
E os filhos de Israel não os feriram, porque os gibeonitas fizeram um acordo com Josué. Josué gritou: tá certo, vamos fazer um concerto, nós não vamos atacar vocês. Fizeram um acordo. Aí depois, quando descobriram que foram enganados, Josué disse: não, agora eu tenho que manter a palavra, já fiz as pazes com ele. Aí o povo ficou contra a liderança de Josué nesse momento, porque fizeram um acordo com os gibeonitas. Vocês querem saber depois o que aconteceu com os gibeonitas? Leia o capítulo 9. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes, isso é, contra os líderes, porque Josué foi o principal líder, acreditou. E aqueles que assessoravam Josué também acreditaram. Depois, quando foi descoberta toda a verdade, o povo ficou murmurando contra essa precipitação, essa falta de averiguação da verdade. Então, às vezes, a mentira ela aparece na nossa frente tão bonita, mas na maioria das vezes é uma mentira bem feita, bem arquitetada e tudo tramado, mas a verdade sempre ela se sobressai. Meus queridos irmãos, fiquemos por aqui, mas eu prometo aos irmãos que na próxima semana irei dizer quem são os que murmuram. Não falte a este culto tão importante. Quer saber quais são os que murmuram? Quem são os que murmuram? Esteja aqui no próximo culto em nome do Senhor. Vamos orar, suplicando a Deus que nos guarde deste mal que é a murmuração, para que nós, ao invés de murmurarmos, orarmos ao Senhor. Esta palavra tanto serve para mim como para os irmãos também. Não é verdade? Fiquemos em pé então e oremos ao Senhor. Ore a Deus: Senhor, me dê um coração mais santo, um coração mais sábio. Põe um guarda na minha boca, me ajude, Espírito Santo, para que eu não entre por esse caminho da murmuração. Senhor nosso Deus, ó Pai Santo e amado, vimos aqui, lemos alguns textos da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a não entrarmos por esse caminho que Israel entrou lá no deserto. Murmurou contra o seu líder, murmurou contra o seu auxiliar, murmurou contra o Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas murmurações, Senhor, as nossas difamações, nossos erros, Senhor. Ó Deus, nos envergonhemos disso, nos ajude, nos dê força, Pai amado, para que ao invés de murmurarmos, possamos orar. Isso é muito melhor, Senhor. Nos ajude, perdoa-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos e irmãs. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a